Olá, você está no canal Edu Dá Uma Luz e eu estou de volta para falar sobre finanças. O assunto se estendeu e está o Leandro aqui comigo novamente. Ele é especialista no assunto e hoje vai resolver tudo que a gente precisa a respeito do tema taxação sobre o Brasil. Leandro, seja bem-vindo mais uma vez. Imagina, Edu, prazer imenso estar aqui contigo de novo, né? Estendendo o nosso tempo aqui, conversa super boa. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ajudar a nossa audiência aí. Excelente. Leandro, assim como é a minha dúvida, imagino que seja da nossa audiência, que estamos aí numa guerra comercial, assistindo alguns episódios, né? Estados Unidos, China, Europa, alguns cedendo, depois devolvendo também da mesma forma. E agora chegou a vez do Brasil, né? Ouvimos falar que todos os nossos produtos que serão exportados para os Estados Unidos vão ser taxados. O brasileiro sabe que a exportação em si não tem muito imposto ou taxa, tem um incentivo, né, para exportar. Mas o americano que está comprando o nosso produto, ele está pagando agora a mesma coisa ou aumentou o preço lá na ponta? Por favor. Imagina, na data dessa gravação, ainda não entrou em vigor, né? Vai entrar no dia 1º de agosto em vigor esse aumento. Se ninguém mudar de ideia? Se ninguém mudar de ideia até lá, que isso é bastante possível, dado o histórico, né, que dessas negociações. Mas vamos lá, assim, eu acho que é importante entender a motivação dessa taxação, né? O Brasil, os Estados Unidos é superavitário com o Brasil. O que isso significa? Que nós temos uma balança comercial favorável aos Estados Unidos. Os Estados Unidos mais vende para o Brasil do que compra. Então, não teria motivo econômico para que o nosso produto fosse taxado, porque a ideia lá atrás do governo americano era o quê? Eu preciso equilibrar as balanças comerciais. Está muito deficitário para os Estados Unidos, com China, com Canadá, com a Europa e assim por diante. O Brasil não é assim. Eles são positivos conosco. Eles vendem mais para nós do que nós compramos deles. Então, não haveria motivo para que houvesse uma taxação. Então, dentro da minha humilde opinião, essa taxação ela veio por conta de fala do nosso presidente atual, na reunião dos BRICS, onde o governo brasileiro, né, através do seu presidente, tomou a iniciativa de querer tirar o dólar como a moeda referência do mundo, né? Ele repetiu esse discurso que já vem assim. Mais de uma vez, isso. Então, me dá a impressão de que ele, né, o presidente atual brasileiro, quer ser o representante da esquerda global. Sim. E aí, do outro lado, nós temos o presidente americano que quer ser o representante da direita global. É um embate. E é um embate político. Sim. Então, eu te diria que, assim, olhando de fora, né, que a gente não participa lá, obviamente, das negociações lá entre o Itamaraty e os Estados Unidos, mas isso não tem a ver com o aspecto econômico, porque eles são superavitários conosco. Então, esse argumento de que eu preciso equilibrar a balança comercial não faz sentido dentro da minha perspectiva. Então, acho que isso é mais uma represália, né, que eu até entendo, porque... É um protesto. É um protesto dizendo, olha, você está indo num grupo e falando contra a minha moeda, né? Você está querendo criar uma cultura no mundo de que o dólar não seja a principal moeda do mundo. Isso eu não quero que aconteça, então eu vou te retaliar. Certo. Então, acho que primeiro é esse o ponto. O ponto é o objetivo. O objetivo, na minha concepção, é político / geopolítico, macroeconômico, e não necessariamente a relação Brasil e Estados Unidos. Não puramente comercial. Não é uma guerra comercial no meu ponto de vista. Ainda não chegou nesse ponto. Não. É uma manifestação de... É uma manifestação de um inimigo político, vamos pensar assim. Tá? Bom, sabendo disso, digamos que isso aconteça de fato, né, se concretize, o Brasil passe a vender menos para os Estados Unidos, porque agora o nosso produto já não é competitivo no mercado americano. Isso também acontece no nosso dia a dia, aqui na esquina, quando tem um concorrente e você decide não comprar mais naquele local que você estava habituado. Qual que é o papel do Brasil? Se não tem o cliente que ele tinha já tradicionalmente, buscar um novo cliente. Alguém poderia, hoje no mundo, absorver de uma forma, no mesmo volume, na mesma proporção, no mesmo preço, de imediato, ou você acha que isso é um pouco difícil?
Não, acho que vai suprir, mas as cadeias globais elas demoram um pouquinho, né? Elas não são tão rápidas para você desenvolver uma cadeia global, uma logística internacional, né? Um canal de distribuição num outro continente ou num outro país. Eu acho que alguns setores vão ser prejudicados. Vou dar exemplo, café, né? A gente exporta ainda, né? Muito café para os Estados Unidos. Então tem um ou outro, exportação de peixes. Então tem alguns poucos setores, o aço brasileiro, que vão, né, a Embraer, através das suas aeronaves e tal. Então, tem alguns setores que vão ser diretamente afetados. Isso é muito representativo na nossa economia? Não. Olhando a economia Brasil como um todo, o percentual que causará efeito no Brasil não é tão assustador, vamos falar assim, tá? Só que a gente não pode desprezar que esses mercados sofrerão, né? Mercado do café, mercado do peixe e tal. Então, esses mercados vão ter que encontrar novos mercados consumidores. E, como eu imagino, já devem estar trabalhando nisso, mas não é uma questão de um mês, assim. Isso demora um pouquinho mais. Isso é uma manobra de um navio grande. Demora. Demora um pouco, eles vão tentar, se não conseguir, vão ter que descarregar no mercado interno, o que faz o preço baixar um pouquinho, né? Nesse sentido. Por outro lado, se o Brasil quiser impor, e eu acho que eles não vão importar, fazer uma retaliação muito forte, porque né, voltando ao início, como a gente deficitário e os americanos são superavitários, a gente compra mais deles, se você taxa mais, o preço chega mais alto, mais inflação no Brasil. Sim. Então, eu acho que o Brasil vai ter que ter muito cuidado na decisão que vai tomar, porque se querer retaliar, isso pode voltar contra o nosso próprio país. Tá? Então, acho que é mais ou menos isso. Bom, é uma solução talvez simples, mas para o nosso momento complicado. Já estamos com uma inflação alta, já estamos numa situação delicada. Se os Estados Unidos, que é o maior mercado, né, mundial, for substituído, por exemplo, pelo europeu, seria aí o nosso próximo caminho, que a gente tem mais, né, tem mais vínculo, né? Sim. O mercado europeu. O próprio presidente americano poderia também usar esses meios e retalhar a Europa para que não continue dando vazão aos nossos produtos e queira tratar essa pressão de uma forma mais completa. Como você falou, vai chegar isso num ciclo, sendo bem pessimista, descarregar no mercado brasileiro, no primeiro momento, tudo vai ficar realmente mais barato, né? Tudo que tiver envolvido nesses produtos. Só que também perde-se o incentivo da produção, porque quem está produzindo quer ganhar, está acostumado a vender, ganhar em dólar. Aí ele fala o seguinte, olha, todo o meu estoque que eu fiz, não vou conseguir vender, então vou fazer o quê? Eu vou dar uma segurada. Vou parar de matar as galinhas, vou parar de matar sei lá o quê, e aí vai. E aí vai começar aquela falta no mercado. E toda essa perturbação no mercado, ela vai sempre cair para aquele que é mais fraquinho, aquele que está mais na necessidade. Não é assim, Leandro? Geralmente é assim, né? Geralmente as pessoas da classe média-baixa são as que pagam todas as contas, né? Porque o grande empresário, o grande investidor, ele já tem uma estrutura para sair da bitributação que a gente falou no episódio anterior, ou ele tem estratégia tributária. Ele tem acesso a essas ele ferramentas. Ele tem acesso a uma holding, ele tem acesso a dinheiro no exterior, ele tem acesso a investimentos no exterior, a conta no exterior, offshore e tudo mais e tal. O pobre do trabalhador, né, vamos pensar assim, é ele que vai pagar a conta através da inflação ou mais impostos, que pode ser uma consequência futura disso. Então, acredito eu que nós devemos, né, quem sou eu para achar isso, mas acho que o governo brasileiro vai ter que ter muita frieza para encontrar uma saída. O que me deixa um pouco menos preocupado é que o governo americano ele tem essa estratégia de joga muito para cima, traz para a mesa e negocia. Né? Como ele já fez com alguns países e agora está se encaminhando para fechar com a União Europeia também. Então, talvez, quero crer, que foi um sinal e falou, olha, calma, né? Não comece a dizer que o dólar não pode ser mais usado no mundo aí, porque olha o sinal que eu dei. Agora vem aqui, vamos conversar, tu acalma os teus ânimos, eu acabo o meu, vamos resolver em 20% e vamos para frente.
Então vamos ter que ver cenas dos próximos capítulos. Entendi. Né? Por lado do empresário, voltando um pouquinho até na questão da exportação, a gente basicamente exporta commodity, né, nesse país. Em outra medida, eu diria sempre para quem é de indústria e tal, justamente para diluir o risco. Né? Se você tem um produto que você vende 100% para um único país, pensando em geopolítica, aí, pensando em macroeconomia, talvez seja um ponto de atenção. Né? Mas eu acho que o Brasil, assim, dentro do que eu tenho visto, vai dar um outro estresse, vai dar algum outro movimento um pouco mais exacerbado de um lado ou de outro, mas eu quero crer que pessoas maduras sentem em uma mesa, né, pensando nos dois países e cheguem a uma conclusão. Claro que nós somos a corda mais fraca, né, dessa relação, mas eu acho que pelo menos um pouco de esperança, talvez, de que isso não seja levado ao pé da letra, e 50% é bastante coisa. Isso não foi feito nem com China na última linha. Né? Então... Isso já foi lá no acumulado de 2, 3 tentativas. Né? Leandro, assim, a esperança é grande sempre o brasileiro. Eu acho que a esperança nossa é o que nos move, né? A nossa vida aqui, eu não sei, eu não tive essa experiência de vida em outro lugar, mas assim, pelo que a gente entende, é o lugar que é mais sacrificado o ser humano, né? Poxa, é taxa. Agora falaram há pouco tempo aí sobre colocar IOF. Daí a maioria das pessoas não sabe ainda o impacto disso. Se, por exemplo, chegasse ao fato de nós agirmos de uma forma recíproca, todo produto importado americano nós vamos também taxar, vai custar 50% mais. Nós precisamos ainda tomar a nossa água dentro de uma garrafa plástica com produto importado. Nós precisamos importar produtos todo instante. No dia a dia, no pãozinho, como que isso chega, a cadeia rápida, chega até a pessoa que vai pegar seu salário mínimo, seu salário mínimo e meio, vai gastar isso. O impacto disso na vida do cidadão comum. Desculpe o termo, mas essa besteira que foi colocada em pauta do IOF, porque, de novo, lembra que no episódio anterior a gente falou sobre educação financeira? Sim. Quando eu na minha casa ou você na sua casa, a gente tem mais despesa do que receita, a gente faz o quê? Corta a despesa. Sim. Primeira coisa que a gente faz. O governo brasileiro não. Ele aumenta a receita. No caso dele, quem paga a conta? Eu, você e toda a população. Porque ele cria mais imposto. Então, ao invés de fazer o dever de casa, que é cortar despesas, né, ele foi pelo lado de criar mais impostos. Pois bem. Leandro, mas só aumentou o IOF de 0,38% para 3,5%. 10 vezes. Vamos dar um exemplo claro. Isso afeta o frete internacional. Né? Todos esses containers que chegam e saem ou vêm por via aérea, enfim. Quando você aumenta o IOF, parece o IOF de 0,38 para 3,5%. Só que isso está na cadeia logística internacional. Então, o produto que nós importamos vai chegar, né, mais caro aqui. Essa garrafinha é feita de plástico e precisa de polímero, que é a base do petróleo. E aí? Vai ser impactado. Né? Os equipamentos, a maioria são importados. A farinha que vai no pãozinho, a maioria é importada. Né? Da Argentina, por exemplo, do Uruguai. Então, parece besteira, mas não, quem vai pagar a conta porque a indústria vai ter que repassar, não vai conseguir absorver essa diferença. E vai chegar no preço final. E chega no preço final, aumenta a inflação, fica mais caro para o bolso do trabalhador. Então, achar que um simples IOF não faz diferença, faz muita diferença. E esse imposto sobre as operações financeiras, Leandro, ele envolve, além daquela questão da compra internacional e a venda, a operação normal que a gente tem. A importação e a exportação ela já não envolvem IOF, né? A importação do produto em si. Sim. Mas o frete, como é um serviço, vai impactar. Né? Então, nas viagens internacionais, ok, não vai ter tanta... Ok, realmente, né? Viagem internacional, a pessoa já está indo para gastar, enfim, não tem tanto impacto no ponto de vista. O ponto de vista para mim era nas operações que envolviam transferências internacionais de valores, que isso poderia encarecer os nossos produtos aqui. Esse é o primeiro ponto. Para o investidor, porque tinha uma regra ali para alguns tipos de investimento ia aumentar também. Né? Leandro, mas daí
tenta se vender essa ideia do rico contra o pobre, do quem é investidor. Acho que essa é uma discussão totalmente irrisória. Sim. Né? Que é essa briga que a gente não pode entrar de achar, não, é o rico contra o pobre. Não, esquece, mano. No fim, todo mundo paga a conta. Uns pagam mais, outros pagam menos. Todo mundo paga a conta. A gente precisa parar dessa besteira de ficar, né, brigando e entender que o governo brasileiro gasta demais. Nós vamos chegar... A máquina é muito pesada. A Europa não é muito diferente. Né? A Europa parou de crescer. A Itália, eu sou descendente italiano, para mim é ruim falar isso. Eles estão chegando a 100% de dívida igual ao tamanho do PIB. O Brasil, do jeito que está caminhando, vai chegar... 100% da dívida é o tamanho do PIB. Então, tu imagina o seguinte, você tem 5 milhões de patrimônio, mas tem 5 milhões de dívida. Você não tem nada. É complicado. Então, e aí o que tem... Fazendo só um parênteses que a gente acabou não comentando antes, nem no episódio anterior. Sabe uma coisa que tem me preocupado muito? O que, Leandro? De cada 4 brasileiros, 3 estão endividados. O nosso nível de endividamento brasileiro na sociedade está bastante elevado. Então, nós estamos falando que de cada 4 brasileiros, 3 estão endividados, de cada 4 brasileiros, 2 estão no Serasa. É bastante coisa. É os dados do Serasa, tá? Que apontam isso. Então, pela estatística, nós temos mais 2 amigos aqui que estão nos ajudando aqui no nosso episódio. Pela estatística, nós 4 aqui, 3 estão endividados e 2 estão no Serasa. Essa é a estatística do Brasil. É triste. É triste. Por quê? Porque daí a pessoa está fora do sistema financeiro porque não consegue mais acessar crédito, a roda começa a travar porque não consegue. Sim. Né? Um outro dado que eu acho muito relevante, assim, eu sei que o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros para segurar a inflação, isso é sempre uma dinâmica ruim. Você já pensou como é que uma pessoa vai comprar um imóvel hoje com uma taxa de juros a 15% ao ano? Não compra, né? Não compra. Como é que você vai pagar? Você vai pagar a cada 4 anos você vai pagar um imóvel. Então, assim, por isso tudo que a gente falou no primeiro episódio agora, eu consigo controlar as ações do governo? Não. Eu consigo controlar a taxa de juros que o Banco Central vai colocar? Não. Eu consigo controlar uma fala boa ou ruim de um governante? Não. O que consigo controlar? Meu caixa, minhas despesas, meu controle financeiro. Né? Então, acho que esse é um ponto crucial, assim, tanto para a empresa, porque as empresas também estão endividadas, né? Quanto para a pessoa física. Leandro, você me fala que, por exemplo, o juros está alto, nossa taxa de juros base é 15%. Sempre nós vemos, quando fala em juros, parece que um monstro na nossa frente. Existe alguma maneira de nós nos beneficiar com os juros altos? Um cidadão comum, por exemplo, ter algum benefício e não simplesmente ver os juros como um assassino? Porque, afinal de contas, ele vai te levando tudo que tem. É através do imóvel, através do veículo. Quais são as saídas para que a gente possa surfar nessa onda, se é que existe? Então, vai ficar um pouco repetitivo, mas é tão simples quanto isso. Planejamento financeiro e investimento. As pessoas esquecem que, ao mesmo tempo que a taxa está a 15% de juros para eu fazer um empréstimo, também está 15% para eu investir. Então, se você está do lado superavitário do muro, 15% é maravilhoso. Imagine que você tenha dinheiro, né, como a gente falou no bloco anterior, que você tem um recurso e você, sem esforço algum, você deixa no seu banco um CDB e você vai ter 14,90% ao ano bruto, sem fazer esforço nenhum, sem contratar funcionários, sem se incomodar com concorrência, sem ter que desenvolver produto. Porque isso também é um problema, né? Porque o juro muito alto, ele desanima o empreendedor. Porque para que uma pessoa vai abrir uma empresa? Correr o risco de receber uma ação trabalhista, ter que desenvolver produto, cadeia logística, se ele pode ficar em casa vendo Netflix ganhando 15% ao ano. Né? Então, os juros ele é ruim para quem é tomador de crédito no Brasil. Mas para quem é investidor, maravilhoso. Eu sei que, no geral, isso é ruim, porque cada vez mais a gente tem visto o quê? A sociedade vai se dividir. A taxa de juros muito alta, ela só aumenta
a disparidade entre os ricos e os pobres. Isso é uma realidade, né, que infelizmente acontece. Então, para a gente que está na luta aqui, qual é o desafio? Fazer uma gestão financeira particular. Toda pessoa física deveria ter uma planilha, pelo menos, de contabilidade doméstica, né? Olha, o meu salário é esse, eu gasto água, luz, telefone, plano de saúde, se conseguir pagar, aluguel que seja, quanto sobrou? Eu preciso investir um pedacinho disso. Né? Essa regra de, eu não consigo investir, pois é um pouco do que a gente falou no episódio anterior. Se você já cortou toda a sua despesa, você precisa aumentar a receita. Então vai ter que fazer um trabalho extra, vai ter que ser garçom no final de semana, por um tempo, pelo menos, até as coisas equilibrarem. Mas, principalmente, se você aproveitar o lado dos juros, você pode se beneficiar com os rendimentos atrelados a esse juro tão alto, infelizmente. Agora, claro, se você precisar de capital, aí você vai sofrer um pouquinho. Né? É difícil, aí vai sacrificar. Leandro, então nós voltamos também ao mesmo, da onde nós partimos, né? Voltamos ao início. Educação financeira. Algumas culturas elas trabalham mais com ostentação, né? São mais vulneráveis aí, são mais voláteis, perdão, às propagandas. Olha, você precisa ter, você precisa apresentar dessa forma, essa marca. Quem tem 2 imóveis tem que ter 3, tem que ter veículos, enfim, tantas coisas que parece que precisa ter. E o motorzinho lá, o combustível, é a remuneração, é o salário. É isso. E a gente vê que algumas culturas eles são um pouquinho, né, mais cautelosos, mostram um pouco o que tem e acabam, né, reservando, mostrando para a sua família o que é importante, guardando uma parte do seu salário. Isso era para ser tão comum, né, quanto a gente se alimenta, como a gente planeja o dia de amanhã. Qual seria um número mágico para a gente adotar como regra que se eu ganho 1.000, eu tenho que guardar pelo menos R$100, eu tenho que aplicar pelo menos 50? Existe alguma coisa para quem está saindo do zero começar? Eu acho que 10% é o mínimo que a gente pode colocar como meta inicial. Né? No começo pode parecer desafiador, mas eu não vou pedir que você faça toda a compra que você fizer, você anote, mas se você parar para pensar no seu dia a dia, de 20 em 20, de 5 em 5 reais, de 8 em 8, de um iFood aqui, uma coisinha ali, né? Eu falo lá em casa esse dia eu me assustei, né? Eu troquei de cartão de crédito e aí derrubei todas as minhas assinaturas de, né, Disney, essas Sim. coisas de... Pô, quando eu fui calcular, eu gastava um monte de coisa, nem via aquela porcaria lá. É isso mesmo. Né? Quando tu vê, é a Disney, é a Prime, é a Netflix, não sei o que, quando eu vi, eu falei, não, hoje nem vi isso aqui. Então, de repente, troca o cartão de crédito de tempo em tempo, vai derrubar um monte de coisa, aí você reavalia o que realmente faz sentido ou não, pode ser uma boa estratégia para você. Mas eu acho que 10% é o mínimo, tá? Quanto mais, melhor. Eu sei que eu nasci na zona rural e a gente sempre dizia assim, a grama do vizinho sempre foi mais verde, só que agora ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, que são as redes sociais. Né? Então, não se compare. A comparação ela é desumana para a gente. Né? Porque quando a gente olha na internet, parece que todas as pessoas estão mais felizes que a gente, viajando mais que a gente, mais prósperas do que a gente. Só que eu posso dizer, eu atendo milhares de clientes pelo Brasil. E tem gente que no Instagram está muito bem, mas está com depressão. Mas não fala. Tem gente que está lá no Instagram, mas está infeliz. Tem gente que está no Instagram viajando e está com crise de pânico. Tem gente que está no Instagram e está devendo até as calças. Mas aí não aparece essa legenda. Não, ninguém coloca as coisas ruins. Então a gente precisa parar de se comparar, entender que você não está aqui para impactar ninguém, nem para causar, né, inveja ou que seja na vida dos outros. Você está aqui para construir o seu legado e, principalmente, se você tem filhos, aí você tem uma responsabilidade dobrada. Sim. Né? No meu ponto de vista. Eu quero que a minha filha, que ela não tenha tudo, ela precisa dar valor para as coisas, mas eu quero muito que ela não precise penar tanto para tomar as decisões como eu tive que tomar. Então, se você tem filho, eu vou dar um exemplo legal tocar nesse ponto. Uma criança, ela tem o que nós... Eu já estou com 45, você está com 40, né? Isso, vou fazer esse ano. Ela tem tempo.
Então, se você tem um filho, você coloca R$ 50 por mês aplicado para ela, que para você talvez não faça muita diferença, só que como é juros sobre juros, os chamados juros compostos, com 18 anos ela já vai ter uma boa grana. Legal, né? Né? Então, eu sempre recomendo para meus amigos e parentes, olha, nasceu neném? Nasceu, abre uma previdência privada ou faz um investimento e coloca 50, R$ 100 por mês. É pouco, mas por 18 anos é bastante. É aquilo que a gente ouvia que os americanos faziam, né? Para os seus filhos ir para a faculdade, ter um início de carreira. A gente pode aprender aquilo que funciona, não precisa... E no fim, assim, a gente vive uma sociedade, de novo, você não precisa impressionar ninguém. Né? Você tem que dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro de que você está sendo ético, correto e gerando valor para as pessoas e ajudando o máximo de pessoas possível e construindo, porque também, Edu, a gente, pelo menos eu fui criado assim, existia uma época da sociedade que fazer dinheiro era ruim, a pessoa que era rica era maldosa, e isso é uma idiotice, né? Se você está dentro da lei, não passa por cima de ninguém, respeita as pessoas, não tem por que você não ser bem-sucedido para você e para a sua geração futura. Existia esse mito, né? Que todo rico é mau, né? E isso acaba entrando muitas vezes na mente, na vida da pessoa, de falar assim, bom, eu também não posso ser, porque se eu ser, eu vou ser mau, né? Exato. E na verdade isso, eu sempre penso o seguinte, você que passou por essa mesma lavagem cerebral de que quem tem muito dinheiro é ruim. Você imagina o seguinte, qual a melhor coisa que nós estamos fazendo aqui hoje é tentar levar uma informação que te cause um impacto positivo e que melhore a sua vida. Ok, nós estamos ajudando pessoas. Se você tem R$ 1.000 e você pode ajudar uma pessoa, se você tiver R$ 10.000, você pode ajudar 10 pessoas. Se você tiver R$ 1 milhão, você pode ajudar centenas de milhares de pessoas. Ou seja, qual é o problema em ter? O problema não é ter. O problema é não saber usar. Então, o uso ele é comum para quem tem e muitas vezes até para quem não tem. Exato. Porque ele vai usar do crédito, vai usar mal, vai fazer más coisas. Ou seja, o problema não é ter muito, não. É saber usar bem o dinheiro. Como diz a Bíblia, né? O amor ao dinheiro é a raiz do mal. Você não precisa amar ele, valorizar mais do que a Deus, o que é ao seu cônjuge, mas saber que é uma ferramenta que a sociedade usa e que pode ser feito muitas coisas boas. Afinal de contas, é o objeto de troca, né? É a democratização. Eu acho assim, eu sempre digo, né? Não quer, dá para mim que eu ajudo um monte de gente, né? Basicamente é isso. E já teve gente que te deu? Não, ainda não, estou esperando, né? Mas quem sabe. É ruim, mas... enfim, eu acho que a gente tem que começar a olhar mais para a gente, né? Assim, como pessoa mesmo, como ser humano, como família. Se viagem internacional fosse a resposta, a sociedade não estava doente, não estava tomando tanto remédio antidepressivo no mundo. Se carro novo fosse a resposta, idem. Né? Essa aprovação que a gente busca às vezes nas pessoas, e você hoje como um especialista em finanças está voltando também num assunto fundamental que é exatamente isso, é buscar a aprovação nas outras pessoas de algo que depende de você. E nós já tivemos umas conversas dentro do canal aqui com pessoas, psicólogos e tal, e que falaram a mesma coisa. Né? Resolva a sua situação, você, para que não venha causar problemas para outros. Porque esse negócio de rede social tem várias implicações negativas. Positivas são muito poucas, né? Fora aquelas que são comerciais, uso profissional, praticamente não se aproveita nada ali. E olha só esse legado que o Leandro nos traz aqui para os filhos, é a próxima geração. Então, se nós vimos que alguém pecou, né, nessa geração passada, temos hoje o direito, o dever e a oportunidade de fazer diferente. Como ensinar o valor ao dinheiro, o valor das coisas, como, né, se planejar. Com um bom planejamento, a gente evita bastante surpresa. Né? E evitando surpresa... Sabe uma coisa que eu fico muito feliz lá em casa? Eu vim de uma família bastante humilde, né? Meu pai trabalha no ferro velho até hoje, minha mãe é aposentada por deficiência física, estudei em colégio público a vida inteira. Então, eu não gosto de gente que fica contando historinha para se vitimizar. Né? Isso é uma coisa que eu não gosto. Mas a minha filha tem 12 anos e eu ensinei ela a investir. Né? Então, eu abri uma conta para ela de menor de idade e tal. E aí, fez aniversário. Minha mãe foi lá e deu R$ 200 para ela.
eu nem preciso olhar, só chega no meu aplicativo dizendo Lauren investiu R$200. Que legal. Porque essa é a mentalidade, né? Eu acho que a mentalidade é, se eu poupo, eu tenho. Essa cultura do carpe diem, vamos viver o dia, vamos aproveitar agora, que eu não sei se eu estou vivo amanhã. Sim, as pessoas esquecem que, sim, elas podem morrer. Mas sim, elas podem não morrer também. Sim. E aí? É E buscar um equilíbrio. Exato. Né? Também não pode ficar avarento, não é isso que eu estou falando, né? Tem que ter Uhum. equilíbrio, mas minimamente ter um planejamento financeiro, isso vale para a empresa, né? Eu sempre digo, se todo mês uma empresa tirar 1/12 para o seu 13º, chega no final do ano a empresa não tem problema para pagar o 13º. Questão de planejamento. Sim. Né? E a gente, como gestor de empresa, que é o que você é, eu também sou, eu digo que a gente tem que ser cortador de unha. A cada 10 dias a gente tem que ir lá e dar uma parada para ver o que dá cortar de custo. Na vida pessoal também não é muito diferente. Né? Pô, será que se eu saio 3 vezes na semana para comer fora, um exemplo aqui, será que se eu sair não consigo já reduzir um pouquinho, guardar um pouquinho? Né? Que legal, né? E, né, já não vai reduzir o meu custo aqui, pelo menos até eu atravessar um outro momento profissional. Pô, perdi o meu emprego. Legal, estou no seguro-desemprego. E o que faz enquanto isso? Né? Será que não dá para ter uma receita adicional? Vou ajudar alguém, vou cortar a grama do vizinho, vou pintar. Não sei. A gente tem que ter humildade para fazer isso, se necessário for. Com certeza. Não esperar zerar, né? Porque quando zera a bateria demora para restaurar, né? O negócio é sempre trabalhar ali nos 20, 80 mesmo. E eu digo assim, tem 2 dias que a gente nunca tem. Que é o ontem que já passou e o amanhã que não chegou ainda. Então, se eu tiver que tomar alguma decisão... tomei uma decisão errada ontem. Ok, hoje eu vou lá e corrijo. Temos chance. Temos chance de fazer de novo. Então, se você está vivo, está respirando, né? Eu acredito muito nas pessoas, gosto disso, né? Gosto de contratar, gosto de treinar a equipe. Essa é minha missão, talvez, na Terra. E eu sempre digo para as pessoas, se planeje bem, faça as coisas direitinho, respeite as leis, respeite a Deus e siga o seu propósito. E na nossa área, com planejamento financeiro. Com planejamento financeiro. Dá para comprar o carro? Compra o carro. Não dá para comprar o carro? Espera mais um pouquinho, ande de Uber. A palavra é à vista. Exato. Né? Ou sem juros. Vamos lá. Quer sim. comprar ou à vista ou sem juros. Só não caia na pegadinha dos sem juros que tem juro embutido. Aí também não dá. Entendi. Leandro, muito obrigado. Foi extremamente esclarecedor. Hoje o Edu Dá Uma Luz foi com o Leandro Marchioretto, especialista em finanças. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Olha, tem muito assunto. Nós não chegamos nem a falar de criptomoedas, imagina. Vamos ter que voltar outro dia, né? E você, no próximo episódio, esteja conosco e com certeza vai chegar uma luz aí na sua vida aí, através do conhecimento. Fique com Deus. Até a próxima. Obrigado, Leandro. Obrigado, Edu. Bom estar com vocês. Valeu. Até a próxima. Obrigado.